Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Harmonização e tem por título Livros. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Se houve alguém na terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, Cristo leu, segundo a notícia dos evangelhos. O bom livro é sublime roteiro de claridades espirituais constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. É interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Indicaria semelhante atitude determinada obrigação convencionalista aos aprendizes do cristianismo? Sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas. É indispensável que recebamos as páginas edificantes de coração e mente levantadas ao Altíssimo. Há estudantes que tomam as lições divinas tão fortemente agarrados ao chão duro do pessimismo ou à lama escorregadia das paixões bastardas, que impossível se lhes torna a retenção de qualquer raio mínimo de claridade espiritual. Faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Não é possível receber mensagens do Cristo e sugestões do mal ao mesmo tempo. Relaciona o Evangelho de Lucas que, chegando o Mestre a Nazaré, onde se demorara a maior parte do tempo, na sua passagem pela terra, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação, consoante seu costume, e levantou-se para ler. Todo aprendiz tem sua Nazaré, sua zona de atividade rotineira. É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar as possibilidades espirituais em face dos apelos divinos e, no instante de entrar em contato com os ensinos superiores, deve erguer a mente a Deus a fim de que o Pai encontre lugar adequado em nós para conceder com proveito as suas bênçãos divinas. Bem, vamos lá, vamos partir dos princípios mais básicos. Primeiro com Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, no primeiro momento, a verdade vai chegar até a nossa inteligência, para depois, com o tempo, a gente tomar coragem de começar a sua prática e sentir os seus efeitos. Aí vai começar a haver liberdade. Quando a gente chegar na doutrina espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo ensinamento. Um convite para a instrução também, nesse momento. Então, o que acontece? Tanto vindo do Cristo como vindo dos espíritos superiores que orientaram Kardec na codificação, tem um incentivo para que a gente esteja sempre buscando o livro. Hoje a gente tem como uma certeza absoluta que a gente pode ser testemunha viva disso, que todos nós que abraçamos o Cristo deveríamos tomar a atitude de todo santo dia, todo dia mesmo, fazer uma leitura breve, quando acorda pelo menos, como se fosse uma espécie de café da manhã. A gente escuta em várias correntes nutricionistas que o café da manhã é a principal refeição do dia, porque é a primeira refeição do dia. E a gente percebe o seguinte, que quando a gente pega o costume de todo santo dia, gente, não é possível que você não tenha tempo para ler, por exemplo, uma paginazinha daquele livro Minutos de Sabedoria, daquele saudoso e imortal padre que se tornou espírita depois, o Pastorino. Pega uma paginazinha daquela ali e faz uma leitura breve. Por quê? Porque aquilo ali é verdadeiro alimento, assim como essas páginas do Emmanuel, que são páginas curtas também. Desde que a gente começou o nosso estudo aqui com esses vídeos, eles são páginas curtinhas que a gente lê em 2 minutos, no máximo, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e depois fica os outros 8 aí comentando para fazer esse vídeo de 10 minutos. Mas o que a gente está querendo dizer como testemunha é que o fato de eu vou sair daqui agora para fazer uma palestra espírita
até sobre o tema reencarnação, capítulo 4 do Evangelho, no bairro de Campo Grande. Gente, por eu estar fazendo esse estudo aqui previamente, o que acontece? A gente sai alimentado espiritualmente. Então, eu estou aqui sendo testemunha para vocês. O que significa isso? Estar alimentado espiritualmente? Significa que eu não vou errar? Não, não significa, porque a imperfeição na gente que está aqui encarnada ainda na retaguarda, nesses mundos ainda de expiações e prova como o nosso aqui, ainda é generalizada. Nós ainda temos muitos traços primitivos dentro da gente. Mas que eu terminei de estudar. Eu estou muito mais preparado para enfrentar os desafios da vida, porque eu não sei o que eu vou encontrar quando eu colocar o pé para fora de casa agora, entrar no meu carro e fazer mais ou menos aí uns 30 quilômetros daqui da minha casa até o lugar que eu vou fazer essa palestra agora. Então eu fico pensando no seguinte: se eu conseguir ter a disciplina de, dentro da programação do vigiai e orai, eu todo santo dia fazer essa leitura e, mesmo assim, ainda cometer vários atos equivocados, a gente fica assim sentindo compaixão daquela pessoa que nem começou ainda, que ainda está entregue a seus próprios instintos. Porque os nossos instintos, eles dizem muito do que nós somos. Quando a gente fala instinto, assim, o que a gente faz na hora da raiva, o que a gente faz na hora do susto, o que a gente faz na hora, né, da ansiedade, são instintos. Emoções, vamos usar assim a palavra também, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eles dizem muito do que nós somos. A gente para ver assim, meu Deus, olha o que eu estou lendo, me convidando incessantemente a ser uma pessoa mansa e pacífica, a perdoar, a aprender a amar a todos indiscriminadamente. É isso que vai tornando a gente ser humano melhor, vai fazendo a gente se tornar uma pessoa mais leve, e até para a gente estar faceando aí os problemas vários que a gente encontra no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente social, na rua. Eu preciso dessa leitura. Então a gente vai percebendo uma coisa também, né? O Emmanuel, ele teve uma tática muito interessante, ele já sabendo que nós somos preguiçosos e que a vida daqui para frente ficaria mais corrida, ele fez páginas breves. É uma página que todo dia a gente leva 2,5 minutos só para ler, 2 minutos. Mas a gente vai perceber que a leitura, ela é igual um exercício físico. A sua mente, depois com calma, ela vai se acostumando quando você se entrega a volumes maiores de leitura. E daqui a pouco, você fazendo o exercício durante aí um período de 1 mês, 2 meses, em 6 meses você começa a fazer leituras que você não imaginava um tempo atrás. Eu me lembro até assim, fazer uma comparação grosseira, para quem vai fazer exercício físico, né, no meio militar tem muito aquela coisa da barra, né, e a barra é um exercício que sai muito rápido, que você nunca fez barra na vida, mas você começa a fazer um treinamento, né, 3 barras, 2, 1, todo dia, 3, 2, 1, 3, 2, 1, e em 1 mês tu vai 13 barras, 14 barras. Ué, é muito rápido, né, sair esse... É a mesma coisa com a leitura. Conforme a gente vai gostando de ler, eu, por exemplo, eu tenho até uma outra maneira de falar sobre isso. Eu sofria de insônia e tinha alguns problemas quando eu conhecia a doutrina espírita. E daí eu encontrei um material tão vasto e tão interessante, que vem modelando a gente com o tempo, que eu começava, estou sem sono, começava a ler. E quando dava 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu falava, pô, que pena que agora o sono está batendo pesado e eu não consigo terminar esse capítulo. E daqui a pouco, sem eu perceber, de maneira muito sutil, o meu sono foi resolvendo. E quando resolveu, quando eu me dei conta que eu estava começando a dormir como todo mundo dorme, aí por volta de meia-noite, para acordar 8 horas da manhã, aí eu fui informado por um espírito através de um médium, falou, olha, quando você estava lendo na sua casa, quem estava do teu lado estava lendo junto contigo e estava se instruindo também. E aqueles que tinham até uma intenção duvidosa, eles começaram a rever o comportamento deles e perceber com a leitura que você estava fazendo que eles também estavam prejudicando a eles mesmos. E
Falei, então a leitura faz isso, além de iluminar a mim, ilumina também quem está do meu lado. Então fica aí a dica, até Jesus fazia sua leitura enquanto estava aqui entre a gente. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.